E o outro componente que a gente vai ver agora é a questão dos workflows. O workflow é um componente novo do Apex, ele está disponível, acho que a partir da 22, se eu não me engano, está disponível o componente de workflow. Ele é uma nova funcionalidade aí, então, do Apex, que a ideia é automatizar fluxos, business processes, fluxos de negócios aí, né, assim. E ele traz algumas páginas já prontas e algumas questões de interface que facilitam a modelagem desse tipo de regras de negócio. E a gente também tem aí uma questão que é relacionada a tarefas humanas, digamos assim. Então, eu tenho um fluxo que depende de aprovação humana, ou depende de um gerente lá aprovar uma solicitação de equipamento, uma solicitação de aumento de salário, um envio de algum equipamento, alguma comunicação que vai necessitar. Eu quero enviar um e-mail para a companhia toda, e eu quero um revisor desse e-mail. Então, eu posso escrever um fluxo aqui no Apex que uma pessoa vai escrever o e-mail, o pessoal de marketing vai escrever o e-mail, e vou precisar do aprovador do gerente, por exemplo, da área, antes de fazer aquele envio. Ou então uma revisão de documentos. Tem uma área aqui de documentação da empresa, os técnicos escrevem os documentos ali de documentação da aplicação, os documentos mais técnicos, e passa por um revisor. Então, também tem essa possibilidade de criar tarefas onde um usuário precisa revisar uma ação, aprovar ou recusar algum fluxo. Então, essa é a ideia geral, assim, dos workflows, do componente do workflow e automations. Tem três três componentes principais o workflow, né? Tem as task definitions. As task definitions é onde a gente define, a gente cria as tarefas mesmo, né? Cria que depois vão ser utilizadas nos fluxos. Então aqui eu defino que tipo de tarefa que é. Pode ser uma tarefa do tipo PLSQL, que vai executar algum código PLSQL na base, e depois no fluxo que a gente for criar, um fluxo mais complexo, eu vou usar essas task definitions. A gente usa principalmente para definir tasks que precisam de interação humana. Então é aqui que eu vou, prova, compra, é aqui que eu vou definir que o tipo vai ser uma tarefa de aprovação. Ver se ele mostra as outras aqui. Tem só action task e aprovação. Normalmente são tarefas de aprovação. Um título aqui que vai servir para o e-mail, para as notificações. Eu vou só criar um aqui para mostrar, mas a gente não vai fazer hoje aprovação humana, assim, né? A gente vai criar só as tarefas do workflow ali que dependem de código PLSQL. Então, aqui na definição de uma tarefa, é onde eu vou dizer quais são os participantes daquela tarefa, se eles vão ser aprovadores, se eles vão ser o dono do workflow. Então, tem conceitos ali de que só o dono pode alterar o fluxo, só o dono pode reiniciar a execução de um fluxo, por exemplo. O aprovador só pode dizer sim ou não para uma determinada tarefa, ter lá parâmetros de entrada para a execução daquela tarefa. Se for uma tarefa de ação, por exemplo, que é a execução de uma procedure PL, de alguma coisa de banco, eu vou ter lá todos os parâmetros que esse fluxo vai receber de entrada. E aí ações aqui do executor de aprovação, de recusar, para onde que vai o que seta cada ação e para determinar depois lá no fluxo que a gente vai ver lá como criar. Então, nas task definitions, normalmente a gente vai criar tarefas aqui, definir quem são os aprovadores daquelas tarefas. Ela está mais relacionada aí a tarefas de aprovação humana, quando tem algum ponto que vai ficar aguardando alguém tomar uma decisão. Os automations são componentes do workflow, componentes do fluxo, que são baseados em relógio, digamos assim, baseados em tempo. Então, eu vou ter componentes aqui, por exemplo, para expirar uma tarefa.
eu tenho a tarefa de aprovação da compra de um novo notebook para o funcionário. Mas essa tarefa ela vai ficar lá pendente de aprovação por uma semana. Depois de uma semana, a tarefa expira e o usuário solicitante recebe uma notificação que não foi aprovado. Então, esse componente de ficar aguardando uma semana, ele é um componente do tipo automation, baseado num scheduler, baseado aí num relógio. Geralmente são componentes que a gente cria que baseado no tempo. Então, eu quero ficar aguardando por uma requisição, eu quero, depois de um dia de ser aprovado, a sua requisição passa para outra área, e no dia seguinte eu quero informar o usuário, mandar um e-mail dizendo, olha, o seu pedido foi passado para a área de separação de itens. Então, eu não quero enviar o e-mail logo depois da aprovação, eu quero aguardar 30 minutos até a requisição ir para a área de aprovação, ir para a área de separação de itens, por exemplo, coisas assim. Então, os componentes aqui do Automations, pode imaginar que eles são mais baseados, aí são definições de relógio, de tempo, do que vai acontecer quando um tempo expirar, quando uma tarefa expirou, o que vai acontecer. E o workflow é onde a gente constrói realmente o desenho dos business processes. É aqueles desenhos de caixinha mesmo que a gente está acostumado aí de automação, aí quem já mexeu de repente com o N8N, aí, que é uma outra ferramenta bem conhecida de automação, é semelhante. A gente vai criar agora aqui os componentes do fluxo, os componentes do workflow, dizendo, olha, inicia o fluxo, passa para o próximo componente, depois envia um e-mail ao final do processamento, volta para uma aprovação. Então, todo aquele desenho para onde que o fluxo tem que seguir, a gente vai criar dentro da parte aqui de workflows mesmo. Então, antes da gente começar a mexer em tudo aqui no workflows, a gente vai criar uma telinha lá na aplicação, bem simples, que a gente vai utilizar na chamada desses workflows para ver os fluxos funcionando aí, né? Para simular aqui uma questão de processamento via workflow. Eu vou criar uma nova página em branco, vou chamar ela aqui de Workflow Calculadora. Página normal, não preciso do breadcrumb. Vamos ver se tem um ícone aqui de workflow. Selecionar as setinhas aqui. Beleza. Essa nossa página, a gente vai simular uma calculadora. Calcular. Vamos simular uma calculadora simples aí. Então, eu vou ter lá dois itens de entrada, que é o valor A. Eu vou chamar aqui de num A, número A. Pode ser do tipo numérico, number field. Vou ter um outro campo aqui, que é o operador. B. Operador. Vai ser do tipo text field. Vou deixar tudo bem simples aqui. E um novo item que vai ser o num_b, B do tipo numérico também, number field. Quem quiser fazer aqui o operador baseado numa lista, também pode. Faz aqui um select list, valores estáticos, e aí tem que colocar aqui soma, retorna mais, diminuição, retorna um menos, aplicação, retorna um xizinho e divisão, retorna uma barra. Quem quiser deixar campo texto mesmo, é só passar o valor da operação lá, vai funcionar também. Beleza. E o que faltou aqui ainda, então, é o resultado, né? Faltou o resultado. P36 é resultado. Vou deixar aqui campo texto mesmo. E opa, faltou mais uma coisa que é o botão de calcular. Create button. Eu vou utilizar o botão assim no meio do formulário mesmo. Vou chamar aqui de calcular PLSQL. Calcular via PLSQL. Deixa eu ver como é que ficou a nossa tela aqui. Beleza, então, vou botar o número A, que operação que eu quero, mais menos vezes dividir, número B, calcular via PLSQL vai dar o resultado. Montaram a tela aí, gente? Deu certo? Então, para fazer o cálculo, eu vou criar uma package. Abrir aqui o SQL Workshop, SQL Commands. Então, para facilitar aí, eu vou usar uma package. Depois a gente usa essa mesma package, tanto na calculadora via PLSQL, quanto na calculadora via
o workflow. Depois o workflow vai chamar essa mesma package para fazer cálculos também. Deixa eu executar ela aqui, já mando para vocês. Package criada. Primeiro tem que rodar este comandinho aqui. E depois a gente cria, depois o body. Então aqui no corpo da package vai ter a implementação mesmo. Beleza, package body criada. É bem simples aqui, ela passa as três. Número A, o operador, número B, dependendo da operação, torna o cálculo aqui. Bem simples. E aqui está o corpo da função. Depois de criada a função, só validem se ela está válida. Não tem não tem nada inválido. Vem aqui nas packages. Tem que estar aqui, package calculate. Então agora aqui na nossa página, o botão de calcular, a gente vai calcular por enquanto, via PLSQL. Vou vir aqui nos meus processos, criar um novo proxies, calcular PLSQL. O tipo de código, eu criei uma package lá no banco. A ideia da package é que eu possa executar ela via chamada de API, aqui via invoke API. Tenho direto componente aqui de invoke API que eu não preciso escrever o código PLSQL, ele vai fazer por mim aqui. Então, o componente de processamento aqui da calculadora, invoke, do tipo invoke API. O que eu vou chamar? Vou chamar uma PLSQL package, chamada pkg calculate, e vou chamar esta função lá dentro da function do compute. Um pedaço meio em inglês aí, mas tá fácil de entender, né? É a função que vai fazer o cálculo. Quando eu seleciono a função aqui, já vai me aparecer os parâmetros lá da função. Número A, da onde que está vindo aqui do item número A. O num B, mesma coisa, está vindo aqui a partir do item número B. E o operador aqui ele não pegou, acho que está com outro nome. A origem do campo operador é o P36 operador. E o resultado da função, eu vou jogar aqui no item P36 resultado. Então, bem simples, não precisei programar praticamente nada aqui. Mensagem de sucesso, cálculo realizado via invoke API PLSQL. E vou colocar uma condição aqui que é para executar esse meu código PLSQL só quando eu clicar naquele botão, calcular PLSQL. Depois a gente cria um botão ali para calcular via workflow. Aí a gente usa essa mesma telinha aqui. Beleza. Agora se eu rodar aqui, 10 mais 10, calcular via PLSQL. Beleza, cálculo realizado via Invoke API, resultado 20. Assim a gente valida que a chamada da API e a package tá tudo funcionando. Se eu fizer uma divisão por zero aqui, tem que dar erro. Divisão por zero, calcular via API. Beleza, o divisor não é igual a zero. Fechou. Aqui a gente já consegue simular, então, uma operação com sucesso e uma operação com erro. Opa, acho que eu não estava mostrando a telinha aqui. 10 mais 1, resultado 11. Se dividir por zero vai falhar. Beleza. Até aqui, gente, tudo funcionando? Funcionou a tela para vocês aí? É importante ter essa primeira validação para no workflow a gente não ter outros tipos de erro e não ficar correndo atrás de outros erros. Beleza, então estamos calculando via package, né? Vamos ver como é que a gente faria um fluxo semelhante lá via workflow. Então vou vir aqui nos meus componentes compartilhados da aplicação, o workflow, e vou criar um novo workflow. Vou vir rodar aí o create. Deixa eu só ligar o computador aqui na bateria. Beleza, então create um novo workflow. Ele já vai abrir aqui a telinha de construção dos fluxos. É uma área de desenvolvimento nova aqui no Apex, um novo Workflow Builder. Até agora a gente estava acostumado com aquele design de página aqui no meio, né? Agora a gente vem para um design de fluxos aí, né? Um pouquinho diferente. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui minha tela. O layout aqui da tela é semelhante também ao que a gente tem lá no Page Designer.
Na esquerda tenho os meus componentes aqui da tela, os componentes do workflow. À direita, as propriedades do que tiver selecionado, então vai mudando aí conforme está selecionado. No centro tem o desenho aqui dos fluxos. E embaixo tem os componentes que eu posso adicionar aqui no meu fluxo. Então, o que eu estava falando lá de tarefa humana, human task, aí eu vou relacionar aqui com uma definição lá de aprovação, uma definição da tarefa. Tarefas do tipo aprovação e tarefas mais complexas, elas têm que ter uma definição prévia lá nos componentes compartilhados. Então, primeiro a gente cria lá as atividades. Tenho outros componentes aqui também, enviar um e-mail. Tem um componente aqui para enviar um e-mail, que é o que a gente vai ver amanhã, a questão do template. Então, eu já crio lá um template de envio de e-mails e durante o meu fluxo eu vou usar aquele template para notificar o usuário de alguma coisa. Tenho também os push notifications, que são as notificações ali para o celular, né? As notificações para o browser funciona também, são as notificações que o usuário recebe ali, mesmo não estando acessando aquela página. Tenho um outro componente que é para eu inicializar um outro workflow. Então, um workflow pode chamar outro. Estou desenvolvendo meu fluxo aqui, dependendo do que acontecer, o meu workflow vai inicializar um novo fluxo. Também pode acontecer. Um alinhamento aí, né, de fluxos. Tenho dois componentes principais aqui de start e de stop do fluxo. Eles estão aqui embaixo também, o Workflow End e o Workflow Start. Workflow Start, eu normalmente vou ter um só tipo de Workflow Start, onde está começando o fluxo. Né? O Workflow Stop pode ter mais de um. Então, dependendo de onde o fluxo passou, eu posso parar com status diferentes. Né? Posso ter fluxos diferentes de final aí de fluxo. Aqueles componentes para aguardar uma tarefa lá de timeout, aguardar algum tempo para expirar uma tarefa de aprovação, esse tipo de coisa. Então, também vou ter aí nas atividades que eu posso incluir aqui no meu workflow. Switch, quando tem uma tomada de decisão, uma condição para o meu fluxo, se ele vai seguir para um lado, vai seguir para outro, né? Então, de acordo com uma condição aqui de PL/SQL, uma condição de SQL, dependendo do que uma atividade anterior processou, então, assim eu vou criando as linhas de processamento aí do meu fluxo, né? Para onde que estou direcionando aquele fluxo. O que mais temos aqui? Execute Code é a mais simples dela, é a execução de bloco PL/SQL. Vou executar algum código aí no banco, vou atualizar o status de algum registro, de alguma tabela, de alguma coisa assim, né? E temos o Invoke API também aqui. Cadê? Invoke API. Invoke API é semelhante ao que a gente tinha lá no Page Designer, um componente para chamar packages, funções e tudo mais. Esse é o componente que a gente vai utilizar aqui no workflow. Então, um componente de Invoke API. Antes da gente começar a trabalhar com ele, eu só queria mostrar mais algumas propriedades aqui do fluxo. Aqui no meu workflow, então, na árvore da esquerda, a primeira propriedade que tem aqui, a primeira caixinha lá em cima, é o workflow, o título do workflow. Eu vou chamar ele aqui de WF Workflow calcular valores. Eu vou deixar só calcular aqui no título, depois a gente troca ali o título. O título, ele também permite você usar variáveis. Então, eu posso usar aqui num A, num B, os valores que a gente definiu lá nos parâmetros e coisas assim, eu posso usar no título. Depois a gente vai ver onde que aparece também esse título. Static ID é o nome do fluxo. Esse nome do fluxo eu vou utilizar também quando eu for processar os workflows via package. O componente do workflow, esse módulo do workflow, a gente consegue fazer muita coisa via package, criar novas atividades, ver o que está pendente, ver aonde cada workflow está parado, tudo mais.
E para execução via PLC, para essas consultas via package, a gente sempre faz referência ao Static ID do fluxo. Então, esse tem que ser um identificador único para vários workflows aí que você tiver. WF calcular. Agora tem algumas, logo abaixo da definição do workflow, eu tenho a definição das versões desse fluxo. Um mesmo fluxo, ele pode ter diversas versões criadas, mas ele vai ter sempre uma só que está ativa. Então, quando eu crio uma nova versão, create version, acho que ele nem vai deixar aqui, só pode ter uma versão em desenvolvimento. Então, eu só posso ter uma versão em cada status aí. Eu posso ter uma em desenvolvimento, uma em uma ativa, em produção. Algumas coisas ficam associadas à versão do workflow. Então, tem parâmetros, por exemplo, que estão associados com a versão daquele fluxo. Eu tenho aqui a versão 1, ela tem alguns componentes aqui. Na versão 2 eu vou ter outro fluxo ali que resolvi atualizar o meu workflow. Mas tem coisas que são fixas para o workflow, a nível do workflow. Não adianta eu criar uma nova versão, que algumas coisas são fixas para o workflow. E uma delas é a assinatura do workflow. A assinatura do workflow é como se fosse a assinatura de uma função, de uma package, de um objeto de banco. Então, todas as versões desse workflow, eles vão ter as mesmas passagens de parâmetro. Eu vou ter os mesmos parâmetros de entrada. Eu não posso ter um parâmetro de entrada que é específico para uma versão. Sempre que eu tiver adicionar parâmetros de entrada e tipos de saída, eu vou ter isso vai ser válido para todas as versões daquele fluxo. Então, se eu precisar alterar a assinatura do fluxo, eu preciso criar um outro fluxo. Esse é um ponto de atenção aí também. E aqui para cada versão, eu vou colocar aqui então, versão V1.0. Essa é a minha primeira versão do fluxo. Qual é o status que ele está? Então, está em desenvolvimento. Se eu clicar aqui no Activate, ele vai colocar esse fluxo em produção. Depois que o fluxo está em produção, ele não volta mais para desenvolvimento. Você tem que criar uma nova versão dele e alterar na versão seguinte. E aí eu tenho os componentes aqui dessa minha versão do fluxo. Tenho também participantes, eu posso criar aqui conjuntos de participantes que vão ser quem aprova, enfim, quem são os usuários que fazem parte desse fluxo aqui também. Normalmente a gente faz essa questão de participantes lá nas tasks e não direto aqui no workflow. Tenho duas variáveis aqui de saída também, que são a nível de versão. Então, para cada versão eu posso ter variáveis diferentes, mas para parâmetros de entrada e saída vão ser sempre estáticos. Então, aqui para o nosso calcular, eu vou precisar de 3 parâmetros, não é mesmo? Sei lá o que eu quero calcular. Parâmetro num-A, chamar aqui de num-A, parâmetro numérico de entrada, valor obrigatório. Vou ter o outro que é o... ele colocou aqui só o... Deixa eu colocar assim, P num-A, só para ficar o nome do parâmetro certinho ali. P num B, também numérico de entrada requerido. E o outro vai ser o POPER, que vai ser varchar de entrada também obrigatório. 3 parâmetrozinhos de entrada. Todo mundo conseguiu criar até aqui, gente? Deu certo aí? E eu vou criar um parâmetro aqui de saída também, que é o resultado, né? Result. Então, tenho aqui os meus parâmetros de entrada, o operador, o resultado. Agora, essa atividade que eu tenho aqui, que é uma execução de PLSQL, eu vou trocar ela aqui para invoke API. Se deletar e criar outra também pode ser, daí só preciso ajustar as setinhas aqui de entrada e saída do processo. Invoke API. Qual API que a gente vai fazer o invoke dela? Package calculate, função do compute. Beleza. E ela já vai trazer aqui os parâmetros lá da função. Então, para o parâmetro da package lá da função número A, qual que vai ser a origem dos dados? A origem vai ser o item chamado p1A, que é o parâmetro de entrada. Aqui ficou com o mesmo P, o mesmo nome, mas é o parâmetro de entrada agora do workflow.
Então, o parâmetro de entrada do workflow, eu estou enviando como parâmetro para a minha função. A mesma coisa o número B. Esse é o P num B. A mesma coisa para o operador, é o item oper. E o resultado da função, eu vou armazenar aqui no item P result. Opa, selecionei errado aqui. P result. Tudo tranquilo até aí, gente? Basicamente, configurei o que eu tinha lá no meu processo de tela, né? Configurei uma ação aqui do tipo invoke API e estou passando todos os parâmetros para lá. Agora, podem salvar aqui um save. A gente precisa ativar esse workflow, mas depois a gente volta aqui para fazer a ativação. Vamos mudar a nossa tela lá para chamar esse workflow. Então, vou voltar aqui para o application, WF calculador é a página, beleza. Eu vou colocar mais um botão aqui agora, duplicate, calcular via workflow, ação submit page, mesma coisa. E aqui nos processos, vou criar um processinho para ela, então, calcular WF workflow. Tipo de processo que a gente vai criar aqui é do tipo workflow. Agora a gente vai fazer a chamada de um workflow através da tela que a gente está criando. Essa chamada do workflow, eu vou definir aqui que tipo de chamada que eu vou fazer para aquele workflow. Depois a gente vai ver outros tipos aí também. Então, posso terminar um fluxo, suspender, fazer um resume, corrigir um problema, fazer um retry. Quero retentar, resubmeter aquele fluxo para processamento, outras ações, né? O que a gente vai utilizar aqui é o start. Vou inicializar um fluxo. Qual fluxo? Definitions, WF calcular. E na mensagem aqui de sucesso, eu vou só colocar parâmetros enviados ao workflow. Enviei os parâmetros para o workflow e inicializei aquele fluxo. Isso vai acontecer de forma assíncrona. Eu vou dar um start no fluxo e o fluxo vai ficar processando lá de forma assíncrona. Depois eu vou olhar o resultado em outro lugar. Então, beleza. Parâmetros de entrada. Agora, os parâmetros de entrada do workflow. Parâmetros de entrada não há. Vem aqui do item de tela P36 não há. Parâmetro num B vem do num B. E o operador do cálculo. Beleza. Repararam que aqui não tem uma opção de aonde que eu vou jogar o resultado. Ele vai inicializar o fluxo e o resultado vai vir em outro momento, porque esse fluxo pode precisar aguardar alguma decisão, né? Precisar, de repente, o gerente lá dizer, olha, pode calcular. Ele não é executado instantaneamente. Então, podem salvar. Beleza. Eu vou tentar rodar aqui via workflow, só que a gente não ativou lá aquele workflow de desenvolvimento ainda. Eu acho que ele vai dar erro. Só para validar essa questão aí. Dividir por um aqui, porque para não dar outro erro. Eu acho que faltou associar aqui também, né? Faltou associar calcular o workflow quando pressionar o botão do workflow. Calcular o workflow, só para não sair disparando tudo junto, hein? E o botão do calcular, beleza. Agora sim, deixa eu ver se ele vai funcionar aqui. Calcular via workflow. Ele chamou lá o workflow, mas provavelmente acho que ele não executou porque ele está lá em desenvolvimento ainda, só para validar isso aí que eu não recordo também. Beleza, agora como que a gente olha o status desse fluxo? O fluxo foi enviado para desenvolvimento, foi inicializado o processamento de um fluxo, como é que será que está a execução dele? Agora, para isso, a gente vai criar uma página de dashboards, onde eu vou visualizar os fluxos que eu inicializei, vou visualizar o que eu tenho pendente lá de aprovação, por exemplo, vou visualizar minhas tasks lá que eu tenho atribuídas a mim. Então, a gente vai criar uma nova página, e a página é do tipo Workflow Console. Pode colocar aí WF Console, ou console do Workflow, algum nome para a página, aqui. Deixa eu botar tudo maiúsculo. O contexto desse relatório é importante aqui definir o que vai ser exibido nesse dashboard.
tem 3 opções aqui, os My Workflows, os Admin Workflows inicializados por mim. My Workflows é os workflows que eu sou desenvolvedor, que eu apareço lá como criador do workflow. Os workflows admin é onde eu sou administrador do fluxo, então eu tenho permissão para aprovar, suspender, é o administrador do tempo de execução daquelas coisas. Então é onde eu sou admin, mas não necessariamente eu criei aquele fluxo. E o que a gente vai utilizar agora é os iniciados por mim. São os fluxos que eu dei start, que o meu usuário deu start no fluxo. Esses os que a gente vai visualizar agora, né? Eu acabei de clicar lá no botão processar via workflow, inicializou um novo workflow inicializados por mim, né? Inicializados pelo meu usuário. Eu não recordo se precisa de uma página de dashboard, pode deixar marcado aí o dashboard, acho que a gente não precisa da página de dashboard. Eu vou marcar aqui o workflow dashboard e uma página de forms, então, para edição das tasks lá. Depois a gente vai ver quando tem parâmetros, quando falha, eu posso editar as coisas que estão falhando. Usar breadcrumb eu vou desabilitar, porque eu não quero aquele menu feio lá. Beleza, e o ícone é workflow. O que a gente precisa aqui para ver as nossas tasks, se eu não me engano, é só o reporte aqui de Workflow Console. Esse módulo de Workflow é um pouco novo, a gente não trabalhei tanto com Workflow ainda em produção. Beleza, o Wizard já vai criar para a gente aqui uma telinha similar àquela tela de Faced Search. Ele vai criar aqui alguns componentes aqui de filtro para listagem dos workflows e tudo mais. Aqui no componente de report, inicializados por mim, report tem a query que ele está executando para trazer esses dados. Então aqui ele está trazendo todos os workflows no contexto inicializados por mim. Então, a package de workflow lá, ela tem vários procedures lá, várias implementações lá dentro dessa package para a gente trabalhar com a questão dos fluxos aqui. Então, muita coisa a gente pode criar telas personalizadas, criar uma telinha onde tenha só um status lá para o usuário aprovar, reprovar e tal. Aqui a gente vai usar o Wizard para criar essas telas de forma mais rápida, assim, né? Você também pode personalizar essas telas e tudo mais. E um outro ponto para mostrar aqui também importante é que os workflows, eles ficam associados, tem ali o número da aplicação que inicializou aquele fluxo, mas o componente do workflow, ele é um componente um pouco à parte da aplicação. Ele está associado com a workspace do Apex, mas ele é compartilhado entre várias aplicações. Então, várias aplicações podem ter acesso aos mesmos workflows também. É só um ponto de atenção, assim, ele é um componente mais compartilhado aí a nível a nível da workspace do Apex. E um outro ponto é que, às vezes, a gente entra lá no SQL Developer, entra aqui no ambiente de SQL Workshop, começa a realizar consultas lá nas views e na package aqui do Workflow. Elas não funcionam automaticamente, os dados não estão lá, assim, estão abertos, justamente pela questão do contexto aqui. Quando a gente entra lá e faz um select, não retorna nada, porque o contexto do inicializados por mim, ele tem relação com o seu usuário do Apex. Aí se você conecta lá via SQL Developer e vai fazer um pContext aqui inicializados por mim, a package não consegue resolver isso dentro do SQL Developer lá e não vai mostrar nada. Vai dizer, olha, não tem nada que foi inicializado por você. Então, os componentes aqui do workflow, eles estão bastante amarrados também com o desenvolvimento do Apex. Assim, tem as views do workflow que a gente consegue fazer consultas lá também, mas muita coisa está atrelado ao contexto. Então, às vezes, você precisa, antes de utilizar a package, se for num ambiente de SQL Developer, de alguma coisa, tem lá, tem lá todos os tem lá todas as informações que você precisa setar, um bloquinho PL lá para setar
qual que é o contexto de exibição daquele workflow. Se vai ser inicializados por mim, você tem que definir lá qual que é o seu usuário do Apex que está executando essa package e tudo mais. Então tem um pouco essa amarração, assim, às vezes você vai lá e tenta rodar a package direto no SQL Developer, lá às vezes não funciona. Encontrado o aperto, quando o símbolo esperado era alguma outra coisa, vamos olhar lá o que está com problema. Mas o importante aqui na console agora é a gente olhar esses outros parâmetros de entrada e aqui do workflow. Então ele vai mostrar aqui, aproveitar já que deu erro, ele mostra em destaque qual ponto que falhou, está em vermelhinho aqui. Mesma coisa que os campos lá que o usuário não preencheu. Então, o fluxo inicializou, ficou verdinho, passou por esse ponto correto, deu erro aqui no Activity. Vamos olhar lá depois o problema que aconteceu. Ele vai me mostrar aqui também os parâmetros de entrada. Então, tenho aqui 3 parâmetros, número A, número B e P ou pair. O resultado não aconteceu, porque não fez o cálculo. Mas tem uma outra questão aqui, que é as variáveis. Vamos editar lá depois essas variáveis, que veio essas 2 variáveis já veio pré-definida e a gente tem que excluir. Durante a execução de um fluxo, eu posso ressubmeter esse fluxo para execução de novo. Aqui aconteceu um erro. Aconteceu um erro, eu posso submeter ele de novo para execução. Digamos que o erro que aconteceu foi que uma chamada REST para uma outra API estava indisponível. E o fluxo de processamento aqui desse workflow parou. Eu, como admin do fluxo, eu posso ressubmeter ele também. Aqui embaixo tem o retry, suspender ou terminar. O terminar, ele vai interromper a execução desse fluxo aqui onde ele parou, vai ficar com erro. O retry, ele vai tentar novamente, ele tenta novamente do ponto onde parou. E o suspender, dá um pause ali, né, no fluxo, se tiver alguma coisa, algum relógio, alguma coisa que está reexecutando de tempo em tempo, pausar ali vai suspender qualquer atividade. As variáveis, eu posso alterar elas durante a execução do fluxo. Então, por enquanto, aqui a gente está usando só parâmetros de entrada. Os parâmetros eu não posso alterar. Eu inicializei o fluxo com esses parâmetros e os parâmetros não mudam mais. Agora, as variáveis eu posso mudar. Aconteceu uma falha aqui no fluxo. Então, digamos que eu tenho aqui os parâmetros, um dos parâmetros seja o cálculo aqui, né? Seja um valor do cálculo, eu poderia vir aqui e alterar o valor do cálculo que deu problema e ressubmeter para execução. A ideia depois nesse exercício é que a gente faça um erro de divisão por zero, por exemplo. O parâmetro 2 que eu passo é zero, vai dar erro de divisão por zero, a gente consegue vir aqui e editar o parâmetro para conseguir finalizar o fluxo. Então, esses são os estados que a gente tem nos fluxos, né? Ele pode estar suspenso, pode ter terminado com erro, terminado com sucesso. Beleza, vamos olhar lá o que está acontecendo nesse erro. Símbolo, bom, deixa eu começar aqui na tela para ver se eu setei tudo direitinho. Workflow, calculadora, calcular workflow. P36 num A, parâmetro numérico, P36 num B, POPER, varchar, tá vendo aqui no P36 operador. Beleza, aparentemente aqui tá tudo certo, tá disparando. E os parâmetros ele passou certinho, dá para ver que aqui, pelo menos no meu aqui, ele passou os parâmetros. Então, no seu, de repente, Bruno, pode revisar aquela primeira parte, porque ele não está passando os parâmetros aqui pro fluxo. Agora, deixa eu ver aqui no fluxo do calcular. Tem P30 num A, P num B, POPER, ponto result, vou jogar aqui em P result, tem A numérico, OPER, esse aqui que deu erro, né? Aqui acho que ele não pegou o underline. É uma falha aqui da interface. É POPER. Deixa eu ver se isso aconteceu também nos outros aqui. P num A. Aqui quando eu selecionei ele botou os underlines certinho. Acho que é isso aí aqui no meu. P num B. Beleza. Deixa eu salvar. Só para validar se é isso mesmo. Eu vou dar um retry aqui. Vamos ver se ele vai. Beleza.
Ó, consertei o fluxo lá que tinha, agora ele terminou o cálculo. Beleza, terminou o cálculo, mas ele não me trouxe o resultado aqui. Tudo bem, vamos por partes, como diria o cara do filme lá, né? Eu vou remover essas variáveis aqui que a gente não usa. As variáveis, elas estão associadas, então, à versão do workflow. Os parâmetros de entrada estão associados aqui ao workflow, que é aquilo que eu estava comentando que não pode mudar, né? A entrada vai sempre ser a mesma aqui para todas as versões desse workflow. As variáveis, eu vou ter variáveis a nível de versão, então essas variáveis a nível de versão, elas estão disponíveis para qualquer atividade, qualquer componente aqui do workflow consegue acessar as variáveis de versão. A gente chama aqui de variável de versão. E eu também posso ter variáveis a nível de atividade, que seriam variáveis locais aqui para essa atividade. Então, quando eu crio uma variável para uma atividade, ela está disponível só durante a execução daquele código, né? A execução dessa atividade. Quando o fluxo passa para a próxima, ela se perde, ela é interna só da atividade. E as variáveis de versão são variáveis que a gente usa para troca de informação entre atividades. Então, a atividade A, que vai setar o valor de uma variável de versão, e a atividade seguinte vai conseguir utilizar esse valor aqui no seu processamento. Beleza. Vamos tentar descobrir aqui o porquê que ele não tá subindo com as versões. Adicional data a gente não utilizou ainda. Posso habilitar o debug também para execução de um workflow. Que quando a gente usa o debug numa página, eu habilito o debug para aquela página e consigo visualizar lá a parte de debug aqui embaixo. Para o workflow é um pouquinho diferente, porque como o processamento acontece em background, vou colocar aqui um outro número para ver, 22 dividido por 2, circular via workspace. Beleza, ele enviou lá para o workflow. Deixa eu abrir aqui o debug de workflow. O debug dos workflows a gente pode consultar direto numa view Apex Debug Instance, Debug Messages, onde o Workflow ID seja vazio. Tem a valor, né? Workflow Instance ID. Então aqui eu vou ver as execuções do meu fluxo. O Workflow Instance ID é o ID da execução do meu fluxo. Porque vai ter o Workflow ID, que é o ID do meu fluxo, e para cada execução eu vou ter uma Workflow Instance ID diferente. Atualizando o valor aqui de p-result, aparentemente ele estava rodando aquele código. Deixa eu só ver se eu acho rápido aqui o problema que ele não setou, senão a gente segue amanhã também com a parte de workflow. Então, ele está setando o valor do p-result. Tem uma variável chamada new aqui que está errado, não sei se é do meu processo. Open context, aqui ele conseguiu setar as variáveis do meu processo. Tem alguma variável new aí que está errada. Page View ID, tentar dar mais uma olhadinha aí nos bugs para ver o que ele pode estar. Mas é alguma questão de variável, alguma coisa que está com o nome incorreto aqui, não sei se na parte de chamar ou na parte lá do fluxo mesmo. Um A, não B. Aqui, ó, o meu identificador aqui também ficou sem o underline. Oper result, ver se isso aqui vai ajudar. 3 dividido por 3. Beleza, show. No meu ali estava o nome errado da variável. Eu executei agora aquela 33, agora ele conseguiu setar aqui, ó. 33 dividido por 3 deu 11. Trouxe o p-result. Esse é o objetivo desse primeiro passo aqui do workflow. A gente executar via parâmetros de resultado aqui. P-result trouxe o 11. Então a ideia é que a gente chegasse até esse ponto aqui hoje. Eu vou passar aí também para vocês amanhã como a gente usa uma tabela de parâmetros para o workflow, onde eu posso definir todos os parâmetros lá nessa tabela e aí ressubmeter o fluxo para cálculo de novo. Então, digamos que dependa de uma ação que dependa de atualizar uma tabela, depende de
por exemplo, o fluxo de compra de equipamento, por exemplo, depende de uma outra área comprar o notebook está disponível no estoque para daí o workflow de aprovação, de entrega de equipamentos acontecer, por exemplo, né? Então, a gente dá uma incrementada nesse fluxo para trazer mais para situações que a gente usa no dia a dia mesmo, assim, né? Gente, querem dar uma olhada em mais algum problema aí de vocês? Bruno, eu vou dar uma investigada também no seu aí, por que ele não enviou os dados. Beleza. Depois só me diz qual que é o seu usuário, que daí eu consigo olhar por aqui. Tá, eu sou o... Deixa eu abrir aqui. É o 001. 001, show. E o do Pedro tá dando valor calculando pelo workflow. Será que não é arredondamento, se divide lá, dá uma dízima, alguma coisa assim? Ele está trazendo já o resultado no P-Result. É que ele tá multiplicando, ele não tá nem dividindo, tá dando aquele valor. Ele tá multiplicando 9 por 1 e tá dando... Tá trazendo um valor maluco. Ah. Provavelmente alguma coisa também aí associada ao nome da variável, trocou alguma coisinha, tá enviando algum outro valor, ou até relacionado à conversão, né, de dados, para ver se tá as variáveis do workflow e os campos da tela estão como numérico, coisa assim. Acontece às vezes de ele estar mandando vírgula no lugar de ponto, ponto no lugar de vírgula, essa questão de idioma assim também. Às vezes pode ser alguma coisinha disso. Só o que eu ia mostrar aqui é o título do workflow, o nome do workflow e o título. Então, no título, a gente também pode colocar aqui pdev, aqui para calcular. Posso usar aqui o nome dos parâmetros, p num a ponto, espaço, e p ponto, espaço, e p num b. Bom, então aqui estou mostrando os parâmetros que foi enviado. Opa, aqui no título do workflow, eu posso usar nome de parâmetros. Então, coloquei aqui os parâmetros que eu estou usando no cálculo, e aí agora quando eu faço 44 dividido por 4 via workflow, lá na minha console já vai aparecer aqui os valores que foram enviados para esse cálculo. E por enquanto o resultado estão todos como parâmetros, então a gente não consegue editar e ressubmeter. Aí agora, quando a gente adicionar um pouquinho mais de complexidade, a gente vê esses pontos aí também. Como transformar isso em variável e tratar esses dados. Beleza, gente? Provavelmente a gente termina isso no dia de amanhã e daí segue com a aula de inteligência artificial, a aula de IA. A aula de IA também a gente precisa fazer lá na cloud, por conta do banco, a versão do banco sendo 26. Então, amanhã, quem quiser já criar uma conta, quem já tem uma conta lá em OCI, quiser usar o seu Workspace, fica à vontade. Senão, eu crio uma conta de alunos aqui na minha e a gente faz juntos lá também. Beleza, gente? Aí, amanhã a gente vê os pontos aí também que falharam no workflow aí de vocês. Beleza. Valeu, gente. Valeu, bom dia. Valeu, Cassiano. Para a gravação.